Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um Momento de Estudos. E hoje estamos maratonando aí a parte 10 já, né, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E a gente vai trabalhar essas duas leis. A Lei Estadual 15.667, que foi assinada em 2015, e a Lei Federal número 7.398 de 1985. Bom, essas duas leis a gente vai estudar agora. Elas se referem a grêmio estudantil. E você sabe dizer exatamente o que é que faz um grêmio estudantil? Bom, o Grêmio Estudantil é uma entidade representativa dos estudantes e tem a sua organização e o seu funcionamento, né, regidos pelos próprios estudantes, que estabelecem lá um estatuto e aí vai funcionar segundo as regras deles. Lógico que tem a autonomia relativa, né? Então tem alguns parâmetros a serem seguidos, mas são eles quem vão gerir ali e administrar, né, o Grêmio. Em termos de escola, quando a gente fala de gestão democrática, né, é sempre a partir de colegiados, de composições sociais. Então, é preciso também que o Grêmio Estudantil esteja presente nas escolas, até por conta de garantir aí essa gestão democrática, né, e participativa. E isso tem que estar presente desde a decisão, planejamento e até a avaliação e a apropriação aí dos resultados. Belezinha? Vamos aprofundar um pouco? Bom, agora você já sabe com clareza o que é um grêmio estudantil, né? Acho até que você deve ter lembrado na sua época de estudante, tanto no ensino médio, né? Final aí do ensino fundamental, ensino médio, quanto também na faculdade, né? Que você deve ter participado lá dos diretórios acadêmicos, né? Na faculdade não é mais grêmio estudantil, mas são diretórios acadêmicos. Bom, você já sabe então o que um grêmio estudantil faz. E você conhece quais são os marcos legais que vão instituir aí os grêmios estudantis em nível médio, né, na educação básica? Olha só, primeiro marco legal que fala que é interessante ter este tipo de agremiação, esse tipo de colegiado, nada mais, nada menos do que, olha só, a Constituição Federal de 88. Lá no artigo 206, ela afirma, sabe o que? Olha, igualdade. Ó, ela fala de igualdade de condições no acesso e permanência na escola, né? Ela fala também, além de igualdade, ela fala de liberdade. Ó, ela fala de liberdade. Liberdade para quê? Para aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte, o saber. E vai falar também de um outro princípio, né? Que é o pluralismo, ó, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, coexistência de instituições também público e privadas. Portanto, os grêmios estudantis, a gente pode entender que eles são também constitucionais. Por quê? Afinal de contas, o que importa é que ele é constituinte, que ele garante um espaço de participação política na escola. Então, quando a gente fala de Grêmio Estudantil, olha só, o Grêmio Estudantil é uma entidade participativa, representativa, né, do alunado, dos estudantes, e ela é também autônoma. Olha só, isso significa que deve ser feito por estudantes e para garantir os direitos dos estudantes. Então, é para garantir ali esse espaço de participação política dentro da escola. Bom, a Constituição Federal não é a única não é o único marco legal que pontua esta necessidade das escolas cumprirem aí com os grêmios estudantis. Mas o ECA também fala, olha só,
né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai falar do Grêmio Estudantil quando? Lá num artigo determinado, ele fala da igualdade de condição também, né, de acesso, de garantir essa participação dos estudantes. Portanto, junto com a Constituição, o ECA também vai falar, né, da importância daquilo que vai constituir o espaço de participação nas escolas. Bom, outro marco legal é a LDB, ó. É isso aí, a Lei Maior da Educação, né? Que trata dos assuntos todos da educação nacional. Bom, quando ela fala de uma educação inclusiva, quando ela fala de se combater o racismo, de ser a favor sempre da inclusão, a gente tem que entender que a partir desse conceito são garantidas aí a criação de pelo menos duas instituições. Primeiro, a Associação de Pais e Mestres e o Grêmio Estudantil. Então a LDB ela vai firmar ali, né, tanto na APM quanto no Grêmio. Agora, por que ela fala de um e de outro? Porque na Associação de Pais e Mestres, nem sempre os estudantes podem participar. Porque só podem participar da APM, né, a Associação de Pais e Mestres, os estudantes maiores de 18 anos, tá? Que, via de regra, é a idade que eles estão saindo do ensino médio. Então, o Grêmio Estudantil ele vai trabalhar aí com estudantes já, né, dos anos finais, ó, os anos finais do ensino fundamental e ensino médio, tá? Então, essa é a clientela aí que vai trabalhar e que vai instituir os grêmios estudantis. Bom, cabe às escolas, né, a direção da escola, criar condições para que os alunos possam se organizar de acordo com o que está determinado na legislação, tá? Exatamente como ela também deve organizar a participação dos estudantes nos conselhos de classe, de série. Bom, se você quiser aprofundar esse assunto, né, na participação dos conselhos, você vai lá e também nas agremiações, né, você vai lá na LDB e você vai estudar os artigos 12, 13 e 14, porque eles estabelecem as diretrizes para uma educação mais democrática, mais participativa nas escolas públicas. Belezinha? Olha aqui, vamos começar pela lei federal, tá? Ela é muito curtinha, né? São só esses 3 artigos e a gente vai dar uma lida aqui juntos. Olha só, a lei federal é a 7.398 de 85, tá? Ela dispõe sobre a organização de entidades representativas dos estudantes. Olha, ela fala em primeiro e segundo graus, porque ela está ainda datada, né, de 85. A gente não pode esquecer que primeiro e segundo graus não existe mais. Isso aqui deu lugar a ensino fundamental e hoje o ensino fundamental é de 9 anos, né? Então tem o 9º ano, né? Do primeiro ao 9º ano e o ensino médio, né? Se reportando aí primeiro e segundo graus, isso não existe há muitos anos. Bom, e vai dar aí outras providências. Então, artigo 1º, aos estudantes dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, né? Fica assegurada, olha só, assegurada a organização de estudantes em entidades autônomas que sejam representativas dos interesses dos estudantes secundaristas porque segundo grau, né? Ou seja, do ensino médio, ó, ensino médio, com finalidades educacionais, culturais, cívicas, esportivas e
sociais. Então, estas são as finalidades do Grêmio, né? Garantir aí os interesses dos estudantes nesse sentido, né? Os interesses educacionais, culturais, civis, esportivos e sociais. Ou seja, cabe ao Grêmio promover aí atividades variadas, né? Com todas essas finalidades. Parágrafo 2º deste primeiro artigo, hein? Olha, a organização, o funcionamento e as atividades do Grêmio serão estabelecidas nos seus, olha só, estatutos. Lembra que eu falei agora há pouco, né? Cada agremiação terá o seu estatuto, as suas regras. Olha, esse estatuto tem que ser aprovado em Assembleia Geral, tá? Do corpo discente de cada estabelecimento de ensino e convocada para este fim. Corpo discente é o alunado. Então, os alunos, né, os estudantes daquela escola vão votar numa Assembleia Geral qual será o estatuto daquela agremiação, daquela escola, tá? Parágrafo 3º. A aprovação dos estatutos e a escolha dos dirigentes e dos representantes do Grêmio Estudantil serão realizadas pelo, olha, voto direto e secreto de cada estudante. Então, cada estudante terá direito a voto, tá? Observando-se no que couber as normas relativas à legislação eleitoral. O que significa que, se a gente pensar em termos de legislação eleitoral, esta eleição, né, esse voto direto, cada estudante poderá ser eleito, né, para ocupar ali os cargos a partir de 16 anos, né, porque aí estou respeitando a legislação eleitoral. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, ou seja, no dia que ela foi publicada, ela já está vigendo, tá? Revogam-se as disposições em contrário, ou seja, é isso e .com.br, há que se cumprir esta possibilidade, né? Porque essa lei, você vê que ela é uma lei federal, mas que ela possibilita, ela abre esse leque de possibilidade aí para as escolas se organizarem, a direção da escola orienta os estudantes, e aí a constituição desse Grêmio vai se votar aí o estatuto, né? Cada qual vai votar o seu. Tudo bem? Com as suas regras, né? Tudo certinho. Belezinha? A lei do Estado de São Paulo, né? Que é a 15.667, agora, né? Mais recente, de 2015. Ela é resultado, né? De um antigo projeto de lei, número 238, de 2008. Quem havia proposto, né, esse projeto de lei era o Bruno Covas, à época, né? Deputado do PSDB, ainda quando deputado, né, bem antes de ser prefeito. Bom, vamos lá. Dispõe sobre a criação, organização e atuação dos grêmios estudantis nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados. Ou seja, esta lei aqui, ela vale tanto para as escolas públicas quanto para as escolas particulares, tá? Artigo 1º. Fica assegurada aos estudantes dos estabelecimentos do ensino fundamental e médio situados no estado, então isso aqui vale para São Paulo, a criação, organização e atuação dos grêmios estudantis como entidades representativas dos seus interesses na forma da presente lei, ou seja, está reafirmando o que diz a lei federal, né? E nem poderia ser diferente, né? Porque há uma hierarquia, né? Os estados não podem constituir aí uma legislação que fira alguma lei federal porque é maior, tá? Artigo 3º, porque o segundo foi vetado, tá? Então, pula logo para o 3º. A criação do Grêmio Estudantil dar-se-á mediante Assembleia Geral dos Estudantes convocada por meio de edital.
Até aqui está igualzinho à legislação, só que agora já vem a minudência, que é para isso que as leis menores são criadas, né? Aqui no caso, uma lei menor, porque tem a federal que fala que vai ter que ter a Assembleia Geral, mas não fica entrando no detalhe, na minudência. E esta lei aqui, que é uma lei estadual, portanto menor que a federal, né? Ela já vai definir como é que vai ser, né, essa convocação do edital, como é que vai ser? Quem é que vai lançar aí esse edital de convocação? Pode ser né, a diretoria de ensino, tá? As diretorias, diversas diretorias, né, que tem no estado de São Paulo. 2, o diretor da escola, né? Então ele propõe ali um edital para a instituição do Grêmio Estudantil. 3, dos alunos, através de abaixo-assinado que contém assinatura de 5% dos alunos matriculados. Então veja que ou é a diretoria de ensino, ou é a direção da escola, ou os próprios alunos organizados num abaixo-assinado de pelo menos 5% dos alunos matriculados. Ou ainda uma outra representatividade, né? A pedido da Associação de Pais e Mestres. Então veja que o edital, tá? Para constituir e instituir o Grêmio Estudantil, ele pode ser assinado, lançado por essa variedade de instâncias, tá? Diretoria regional, né? Diretoria de ensino, o diretor da própria escola, os próprios alunos ou a Associação de Pais e Mestres. Bom, parágrafo 1º. A Assembleia terá como objeto a discussão e a deliberação dos seguintes assuntos. Então, para que vai servir essa Assembleia Geral? Né? Essa primeira Assembleia Geral, que é a Assembleia, vou colocar aqui, ó, Assembleia Geral, ó, entre parênteses, instituinte, né? Porque ela está criando aí o Grêmio Estudantil, tá? Então, o que ela vai estabelecer? Olha, o nome do Grêmio, o estatuto interno do Grêmio, ou seja, as regras do Grêmio, como é que ele vai funcionar, tá? A comissão eleitoral, ou seja, quem é que vai dar conta ali de colher os votos, de dar transparência a essas ações, né, da eleição e a data da eleição. Às vezes, a gente já viu aí situações de, nessa mesma Assembleia, já haver a eleição, mas não é comum. O que é comum é, instituído o Grêmio, aí abrem-se chapas, né? E aí tem toda uma divulgação dessas chapas ali entre a comunidade escolar, para posteriormente ter o momento da eleição. Mas há casos em que eles já estão preparados anteriormente e aí já vão para esta Assembleia Instituinte e já fazem também na própria Assembleia, já aproveitam e fazem um momento ali da votação e divulgação dos votos, tá? Bom, mas pode fazer das duas maneiras, tá? Ó, a Assembleia Geral deve ser realizada no prazo máximo de 30 dias após a publicação do edital. Então, assim, saiu o edital, tá? Aí até 30 dias vai acontecer a Assembleia Geral, tá? A que se refere o caput deste artigo. Caput é a parte de cima, né? É a cabeça, no caso, né? É este texto aqui, exatamente ao que me referi aqui, tá? Parágrafo 3º. Essa publicação deve ser ampla e irrestrita dentro do ambiente escolar, ou seja, tem que divulgar, não tem que ficar escondendo, não tem que ficar colocando um bilhetinho ou uma notinha bem pequenininha ali num mural que ninguém tem acesso, tá? Tem que ter divulgação, todos os estudantes têm que saber, têm que participar, têm que saber o que está acontecendo, tá? Olha, com divulgação dentro das salas de aula e demais dependências do convívio escolar. Não é à toa que muitas vezes
nas aulas, né, os estudantes do Grêmio ou dos diretórios acadêmicos batem a porta e falam: com licença, precisamos dar um recado, precisamos falar, e vão ali, vão comunicando as informações pertinentes. Tudo bem? Ó, artigo 6º. Os estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, deverão assegurar ao Grêmio estudantil. Então, o que a escola tem que garantir para os grêmios, tá? Olha, espaço para a sua instalação e realização das suas atividades. Normalmente tem uma salinha do Grêmio, do diretório, e para reunião, para alguma outra atividade, né, às vezes de estudo, de lazer, enfim. Então, tem que garantir um espaço, tá? 2. Livre alocação e circulação dos seus cartazes, panfletos, jornais e publicações. Ou seja, tudo aquilo que o Grêmio promover de comunicação, de publicação, jornalzinho, tem que ter divulgação na escola. Então, tem que ter murais espalhados aí pela escola, locais de fácil acesso, locais que os estudantes acessem e que eles tenham tempo para se informarem a respeito das atividades dos grêmios, tá? 5º, acesso de seus representantes a todas as dependências da instituição, ou seja, o pessoal que faz parte da direção, vamos dizer assim, do Grêmio, né, a chapa que vai ser eleita, que são estudantes, tem que ter acesso a todos os ambientes, ou seja, a eles não pode ser impedido, por exemplo, o acesso à coordenação, o acesso à direção, porque são espaços que muitas vezes esses membros diretores, né, da composição aí da direção do Grêmio, precisam estabelecer aí diálogos. Então, eles têm que ter aí esse livre acesso. Livre acesso não é que a porta está aberta e ele vai entrando, tá? Mas ele tem que ter este acesso. Não pode haver um impedimento para que ele acesse esses espaços, tá? Sala dos professores, enfim, tem vários locais que normalmente os estudantes não podem adentrar assim livremente, mas o pessoal da diretoria do Grêmio, sim, pode, guardadas aí as devidas regras de etiqueta e educação, tá? Bom, artigo 7º. Os membros da diretoria do Grêmio Estudantil terão assegurada a permanência e rematrícula a partir da sua eleição até um ano após o fim do seu mandato, tá? Esse artigo aqui, né, ele tá bem parecido com essa questão sindical. Sabe quando você trabalha e você é representante da CIPA, né, ou é representante sindical? Aí você fica ali num período, depois que você sai, né, desocupa o cargo, porque enquanto você está no cargo, você não pode ser dispensado, né, a não ser que cometa algo grave, né? E aí é por justa causa. Mas sem justa causa, quem participa da CIPA ou do sindicato, né, não pode ser demitido. E aí fica também resguardado durante um período, né? Até às vezes, dependendo do acordo sindical, até 2 anos depois, tem que ter um período ali de estabilidade. A mesma coisa se aplica aqui aos estudantes. Olha, os membros da diretoria, eles terão assegurada a permanência e rematrícula a partir da sua eleição até um ano após o fim de seu mandato. Ou seja, acabou o mandato dele, né, do Grêmio Estudantil, foram eleitos outros estudantes, ele não foi eleito mais, ele tem ainda a vaga garantida nesta mesma escola, inclusive com direito à rematrícula, a menos que ele queira sair da escola. Mas, caso contrário, ele vai ficar e ele tem garantida ali essa rematrícula por até um ano depois, tá? Então, tem aí uma margem grande para o estudante ter aí de garantia de permanência da escola.
Beleza? Artigo 8º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotações próprias consignadas ao orçamento vigente. Ou seja, para colocar esta lei em prática, a Secretaria de Educação precisou dispor de um certo valor e isso está garantido, inclusive, na própria legislação, né? E artigo 10, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, ou seja, assinou, publicou, tá valendo, beleza? Vamos ver aí nossa única questão? Olha só, 2019, Instituto AOCP, lá da Secretaria de Educação da Paraíba, prova para professor de História. Ó, em relação ao papel do Grêmio Estudantil, em uma perspectiva democrática de gestão, tá? Gestão democrática, o que pressupõe escola pública, assinale a alternativa incorreta. Se é incorreta, a gente tem que se ligar que está procurando a errada. Vamos lá? Ó, favorece o amadurecimento dos estudantes perante seus problemas e a experiência democrática. B. Os alunos se constituem como consumidores de um saber compartimentado e descontextualizado. C. Um grêmio participativo e dinâmico pode promover campeonatos, excursões, bailes, organizar debates para discussões de temas interessantes. Interessantes para quem? Para os professores? Não, interessantes para eles, estudantes, tá? Confeccionar o jornal, né, do Grêmio, eleger o Grêmio Júnior, que é para os estudantes menores, dentre outras atividades. E aí, tá certo ou errado? Ó, D. Como entidade representativa, é capaz de garantir ao aluno a participação no processo de construção do projeto político-pedagógico. E aí? Está errado ou está certo? Vou te dar uns segundinhos aí para você considerar. Eu acho que você já acertou. É o tempinho de tomar um golinho de água, não é? Vamos lá? Olha só. Nós estamos procurando a questão errada, né? Aquilo que está incorreto. Então, olha, favorece o amadurecimento dos educandos perante seus problemas e a experiência democrática. O exercício aí de um grêmio favorece isso? Sim ou não? Claro que favorece, né? Afinal de contas, participando ali do grêmio, os estudantes têm possibilidade de entenderem como acontece uma assembleia, que há regras, como se faz um estatuto, como é que se pensa em atividades para os outros. Então, como se garante direitos, né, de uma categoria, porque o Grêmio tem que olhar para a categoria do alunado, ele tem que olhar para o corpo discente. Então, sim, lógico que sim, né? Não só perante seus problemas, mas também diante, né, de uma experiência democrática. E a gente não pode se esquecer, né? Então, essa aqui está correta, não é a nossa alternativa, e a gente não pode se esquecer de que o exercício da cidadania a partir das agremiações e dos grêmios estudantis, né? E dos diretórios, faz com que a pessoa desenvolva tais habilidades que muitos deles depois se projetam na política, né? Então, sim, né, vai proporcionar exatamente isso, né? Essa experiência do exercício da democracia, tá? B. Os alunos se constituem como consumidores de um saber compartimentado e descontextualizado. E aí? Será que participando aí do Grêmio, os alunos vão ser consumidores de um saber compartimentalizado, né? Aquele saber fragmentado,
por caixinhas, né? E descontextualizado daquilo que se está vivendo? Ah, isso mesmo, bingo, chegamos à nossa alternativa, né? Porque estamos procurando a errada. Claro que não, né? Eles não podem se constituir consumidores de um saber fragmentado, mas de diversas possibilidades, né? Olha, diversas experiências democráticas, civis, esportivas, né? De responsabilidade. Então, e descontextualizado menos ainda, né? Então, nada disso aqui, tá? Vamos lá. C. Um grêmio participativo e dinâmico, ele pode sim promover todas essas atividades e muitas outras, né? Ele pode promover campeonatos, não só campeonatos interclasses, mas interescolas. Ele entra em contato com outra escola, com um grêmio de outra escola, propõe ali campeonatos, né? Excursões, bailes, pode organizar aí debates, né? Solicitar a presença de palestrantes, enfim, fazer o jornalzinho, eleger um grêmio para os pequenos, né? E várias outras situações e circunstâncias. Também direcionadas à questão de aprendizagem, né? E não só essas outras tantas, né? Que já estão aí pensadas. Então, isso está correto também. E D, como entidade representativa, né? Porque sim, é um colegiado, é uma representação, é a representação do corpo discente, é capaz de garantir ao aluno a participação no processo de construção do PPP, do projeto político pedagógico, porque sim, né? O Grêmio vai participar dando ali a sua contribuição, assim como ele participa, vocês viram aí anteriormente a gente falando, né, inclusive dos conselhos, né, conselhos de classe, de série, de ano, né, enfim, tem essa participação também, tem essa voz também, né, ao alunado. Tudo bem? Tudo certo? Bom, gabaritou? Quem acertou aqui comigo e assinalou a alternativa? Bem, isso aí! Ó, por hoje é só. Obrigada por me acompanhar até aqui. Beijo grande, bons estudos e até o próximo!